estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o segundo secretário da mesa diretora, vereador Pastor Eliezer Carvalho, e agora no segundo bloco temos o prazer de receber aqui nosso querido amigo secretário de Saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque, falando um pouquinho sobre o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde. No primeiro bloco, nós recebemos aqui o secretário Tutu, de Meio Ambiente, falando sobre o mutirão de limpeza. Mas tudo isso tem a ver com a questão da saúde, né? Acho que o start, o pontapé inicial foi nessa questão da saúde. Porque nós estamos acompanhando, né, pastor, e também doutor Miguel, infelizmente no Brasil esse ano os números de dengue aumentando de forma significativa, há uma preocupação em todos os municípios e aqui em Tupã não é diferente. Em 2019, o pastor Eliezer foi o autor aí da indicação sugerindo esse mutirão de limpeza que deu muito certo. Né? Tanto é que esse ano, né, olha só o número que o Tutu nos passou, 285 caminhões, né, com materiais inservíveis que foram recolhidos. Então é importante isso aí porque isso acaba refletindo, né, ajudando o trabalho da Secretaria de Saúde. Doutor Miguel, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, programa Ponto de Vista, atendendo o convite do vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Opa, bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, pastor também sempre conosco, sempre atuando junto à Secretaria da Saúde. Essa indicação foi fundamental desde 2019 para o combate realmente em relação à dengue. E você, né, um amigão aí, a gente sempre tá juntos nessa área da saúde também, e eu agradeço a presença e a possibilidade de, depois dessa entrevista que o Tutu nos colocou, essa realidade que foi, e que sempre vai continuar. Se nós não tivermos essa indicação que o senhor colocou aí, que seja sempre realizada, nós vamos ter sempre muitos casos de dengue. Mas que hoje vocês podem perceber que, devido a esses mutirões que ocorreram, né, e principalmente o mutirão do ano passado e esse mutirão, nós estamos, Tupã, graças a Deus, naquela contramão do número de casos. Nós temos um número de casos que está ocorrendo, a única preocupação que nós estamos tendo se realmente eles estão sendo todos notificados ou não, mas enquanto o Brasil está, sim, quadruplicando, quintuplicando os seus números de casos, nós estamos mantendo até abaixo da média do ano passado. Uma coisa importante que o senhor falou agora, doutor Miguel e pastor Eliezer, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é verdade, é a mais pura verdade. Tupã tem um trabalho de prevenção na questão da dengue muito importante. Né? Agora estamos ouvindo falar bastante da dengue, mas eu recebi aqui no Marquinho da dengue, o Marco Antônio de Barros, né, falando do trabalho que é realizado, né, de nebulização, inclusive com inseticidas aí à base de água, né, durante alguns horários diferenciados. Quer dizer, isso eu falo que fizemos matéria, inclusive, aqui na TV Câmara, sobre esse trabalho de prevenção, isso lá atrás, há meses atrás. E isso acaba refletindo de forma positiva, como o senhor disse, indo na contramão dos números que nós estamos acompanhando no Brasil. Mas mesmo assim, o sinal de alerta tem que ser, né, sempre aceso, né, sempre em alerta, porque se não tivermos um controle, um cuidado maior, a coisa infelizmente poderíamos viver o que nós vivemos em 2019, que foi uma situação bem triste, né, doutor? O mais importante que a gente tem que ter ideia em relação à dengue, que é o seguinte, né, é uma doença complicada, do ponto de vista de transmissão. Nós temos 4 subtipos de um mesmo vírus, quer dizer, 4 primos entre si, que eles provocam o mesmo tipo de doença, e cada um mais grave do que o outro, né? E um competindo com o outro. Esse que é um fator importante, que a gente tem que ter ideia, que a gente percebe sempre assim, né? Dengue, se pegar do mesmo tipo, posso ter uma doença hemorrágica, mas o problema não é esse. O problema é o seguinte, que o tipo 1 compete com o tipo 4. O tipo 2 e o tipo 3 competem entre si, certo? O tipo 4 é um dos mais graves que se tem. Quando eu adquiro a imunidade por tipo 1, eu não tenho da tipo 2, nem da tipo 3, nem da tipo 4. Quando o tipo 1 está lá no alto, como esse ano está acontecendo, no Brasil inteiro é o tipo 1, que é o grande causador da maioria das dengues atualmente, o tipo 4 está lá embaixo, certo? Aí, de repente, isso inverte. E aí vem a gravidade da história. Então, assim, dengue é o maior exemplo de prevenção que nós podemos ter nos nossos municípios. Eu acho que o município de Tupã está muito bem servido nesse sentido, certo? Pelo pessoal ligado à Câmara. O pastor teve uma ideia brilhantíssima mesmo. A gente tem que sempre falar isso, porque se não cair nessa situação de prevenção, dengue vai continuar tendo aqueles 3.000, 4.000 casos,
certo, que tiveram, e muitos óbitos e muita gravidade. Então, é um exemplo de saúde pública. E o maior exemplo de saúde pública que Tupã está dando, certo? Como o próprio Tutu falou, como o Anderson também já fez, já coordenou tudo isso muito bem, isso nos anos anteriores, com o apoio que o prefeito Caio nos oferece, é mostrar para a população o seguinte: se você não cair na real de manter seu quintal limpo, manter-se esses objetos todos que podem acumular, não só o vírus, não só o mosquitinho palha, mas sim o escorpião, a aranha. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, 2 situações de picada de aranha com necrose, certo, de pele e com necrose de musculatura. Tivemos que transferir o paciente para o Hospital das Clínicas de Marília, certo? Por quê? Porque são insetozinhos que estão lá e nós não damos a devida importância. Então, a prevenção mostra que é o melhor remédio, é o melhor controle do número de casos e de tratamentos, porque não existe, né? Dengue, qual que é o tratamento que você vai ter que fazer? Hidratar-se, repousar, certo? E aguardar que seu sistema de defesa reponha essa sua saúde novamente. Pastor, importante o que o Dr. Miguel está dizendo, né, que é a prevenção. Né? A gente está vendo aí o esforço, né, do poder público, né, o comprometimento de todas as equipes, mas se a população não se conscientizar e ajudar, não adianta. Né? É enxugar gelo. Tem que ajudar, tem que ser parceira, tem que contribuir, tem que chamar a atenção do vizinho, porque está colocando em risco ali toda uma região, né, o bairro, a rua. Então é importante o que o Dr. Miguel está dizendo aqui. A gente acaba sendo redundante, falar a mesma coisa toda hora, mas não adianta. Né? Tem que falar até as pessoas entenderem a gravidade que é essa questão da dengue. Com certeza, né? O maior fiscal é você que está aí em casa. Justamente. Você que é o maior fiscal, porque você está vendo, né, como que está o quintal do seu vizinho, se ele está acumulando muita coisa aí, você está vendo se tem um terreno, que o mato está muito alto, se estão jogando lixo nesse terreno baldio. Então, o maior fiscal é a própria população. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, tá? E eu acredito que o poder público faz a parte dele, como eu disse, né, eu já recebi várias visitas dos agentes na minha casa batendo palma. Então, a gente percebe que o município está preocupado com isso daí, tá? Então nós vemos que o poder municipal tem feito a parte dele, mas a população acho que é o grande parceiro aí do poder público para fazer a sua parte, porque realmente a dengue, como o doutor acabou de dizer, já não é simplesmente aquela dengue lá atrás. E hoje a dengue ela está, né, chegando no mundo inteiro. Países que não tinham dengue, agora está tendo a dengue, está aumentando, e a gente vê que isso daí, né, pode sair simplesmente de um país, que nem o Brasil, um país tropical, e vai entrando em outros países e pode se tornar no futuro aí uma pandemia. A gente precisa tomar Sim. muito cuidado e levar a sério isso daí. Eu acho que a Secretaria de Saúde é fundamental, né, nesse momento e fazer o alerta, né, que sempre faz. Então, nosso município, eu acredito que tem pessoas muito competentes para estar monitorando essa questão da dengue, das outras patologias, e é isso que nós precisamos. O doutor Miguel, pessoa muito competente à frente da secretaria, tem uma equipe muito boa, e eu tenho certeza que o problema existe, mas nós vamos sofrer menos quando a gente está atento, e é aquilo que nós acabamos de falar. O que nós estamos colhendo hoje é aquilo que foi feito lá atrás. E esse mutirão nós vamos colher um pouco mais na frente. Então é o trabalho de prevenção que vai fazer com que os números estejam abaixo e não acima. Perfeito, pastor. Dr. Miguel, a gente sempre anuncia aqui na TV, a gente vê propaganda na televisão, a gente vê propaganda, ouve propaganda no rádio, mas é bom a gente sempre falar, reiterar a questão dos sintomas da dengue, né? Sim. É uma coisa que a gente sabe que se ouve muito, se vê muito, mas nunca é demais falar, né, sobre os sintomas. Como o senhor falou agora, tem essas 4 variantes, vou usar esse termo, 4 variantes da dengue, mas eu sou leigo na área, mas acredito que deva ter uma semelhança na questão dos sintomas, bem parecidos, se não iguais. Então eu queria que o senhor reiterasse novamente aí a questão dos sintomas da dengue para a nossa população, porque
de repente você pode procurar, né, uma unidade de saúde aqui da cidade, procurar auxílio, de repente você não sabe que está com dengue, né, então preste atenção agora, né, na fala do pastor. Isso é importante. E antes eu quero Claro. puxar um pouquinho o que o pastor falou, Pois não. no sentido da demografia dos casos de dengue. Quer dizer, o dengue era uma situação mais país tropical. E hoje você está tendo dengue em um monte de vários países, inclusive temperatura muito mais amena que a gente. Por quê? Por causa do efeito calor, do efeito climático, certo? O calor está aumentando no mundo inteiro, Sim. certo? E choveu, sol, calor, 30, 40 graus. É o que o mosquito quer, certo? E por incrível que pareça, os mosquitos, esses mosquitinhos, eles trabalham em grupos, certo? Eles trabalham em grupos e eles trabalham em grupos juntando as fêmeas desses mosquitos, certo? Quem deposita o ovo é a fêmea. E ele precisa juntar mais ou menos em torno de 30 a 40 fêmeas para poder começar a depositar. Que interessante, uma fêmea sozinha não deposita o seu ovo. Ela espera a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Por isso que o projeto de mutirão e de limpeza é fundamental. Se você conseguir retirar o número X de mosquitos daquele local, de Aedes daquele local, você está conseguindo eliminar o vírus, se ele estiver lá. Exemplo que nós iremos até depois, podemos falar novamente, que é o seguinte, olha, nós tivemos um trabalho aos sábados, que foi um trabalho complementar ao trabalho do mutirão, que esse foi o grande trabalho que nós tivemos, esse grande mutirão, que foram em torno de 7.700 casas visitadas, certo? Apenas em torno de 180 casas com focos. Quer dizer, por quê? Porque houve o trabalho anterior e houve talvez a atenção da população. Mas voltando à sua questão, que eu acho que é importante sim, após uns 5 ou 7 dias daquela picada pelo mosquito que contém o vírus, né, porque não são todos, é claro, que contém, o indivíduo vai ter um sintoma como se fosse uma gripe igual como todas, tipo mal-estar, indisposição, certo? Uma dor no corpo. Só que aí as coisas começam a se agravar um pouco, daí uns 2, 3 dias, certo? Dor de cabeça intensa, dor ocular, certo? Uma fraqueza muito maior. O vírus da dengue, ele é muito esperto. Um dos lugares que ele mais gosta de se proliferar é no fígado, sabe? Ele vai lá no fígado, que é a maior reserva de energia que nós temos, e no músculo, certo? O músculo é a maior reserva de glicose que nós temos e no fígado também. Então o que acontece? Eu vou tirando essa energia, esse vírus vai tirando. Você pode ver que quem tem dengue tem uma fraqueza muscular, uma indisposição muito grande de se movimentar e um cansaço assim meio descomunal da história. E ao mesmo tempo ele vai fazendo o quê? Ele vai consumindo a água que nós temos, certo? Então ele vai tirando a água e o paciente não está percebendo que ele está se desidratando. E na hora que você fala para o paciente começar a se repor essa água, certo? Você teria que repor 60 ml pelo quilo de peso seu. Tem pacientes que vão precisar tomar 6 a 8 litros de água ou de líquido por dia. Quem consegue tudo isso? Certo? Aí você vai precisar fazer o quê? Ir para um setor de hidratação. Então assim, é febre, mal-estar, indisposição, uma sonolência e de repente uma dorzinha de cabeça que não está o habitual, certo? Ela vai se acentuando, às vezes muito. A visão também, a dor que vem atrás do olho, é um sintoma clássico que pode ocorrer. E, consequentemente, a sensação da desidratação, do cansaço extremo. Tá? Alguns dias depois, tudo é uma evolução. Então, 5 a 7 dias para ser picado, 3 a 4 dias para ter esses sinais um pouco maiores, e daí, lá para o 5º, 6º dia, o paciente pode ter um prurido, uma coceira enorme no seu corpo, um vermelhão muito intenso e acentuado a parte da hidratação, a desidratação. E o mais importante da história, quando você desidrata, o sangue, como o nosso corpo, é 80% de água, 80% de plasma. E em torno de 20 a 40% aí, de 20 a 40% nós temos o quê? De sangue mesmo. Quanto mais água você perde, o que acontece com o sangue? Ele vai ficando cada vez mais espesso, mais grosso. E ele pode fazer o quê? Obstruir os vasos. Ele pode fazer um trombo, ele pode provocar isquemia.
E aí ele pode provocar os infartos, ele pode provocar os AVCs, certo? Ele pode provocar uma alteração maior nos rins e piorar o quadro. Então, hoje a classificação de dengue vem. Dengue tipo A, da classificação A, esses sintomas virais mais tranquilos. Tipo B, desidratação, dor no corpo, indisposição, fraqueza. Tipo C, risco de trombose, risco de desidratação grave, risco de parar o funcionamento do rim. O rim, se não funcionar em torno de 1.500 ml por dia de ficar sendo filtrando ali de sangue, ele para. Chegou a menos de 500 ml por dia de filtrar, certo? O que é 1.500 ml? 2 copos de água. Se o rim não tivesse pelo menos isso, ele também para. É onde tem a gravidade da situação toda. Então a gente fica preocupado assim, dengue hemorrágico. Hemorrágico é uma situação muito rara, mas a isquemia, a desidratação e essa alteração física do indivíduo é que leva, às vezes, o paciente à internação, às vezes até óbito. Doutor, é importante a gente ressaltar também que Tupã conta com uma importante rede de atendimento, né, da saúde, as unidades de saúde estão bem preparadas, há um trabalho nesse sentido, de orientação inclusive, que a população, né, ao se deparar com algum desses sintomas, pode procurar uma unidade de saúde para poder realmente buscar aí os exames, enfim, necessários para poder detectar ou não a questão da dengue. Assim, o atendimento de dengue ele tem que ser visto como um atendimento de toda atenção básica. Sim. Né? Então você procura a sua unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá são feitas a suspeita solicita-se o exame, o laboratório trabalha praticamente aí, o ED trabalha 48 horas por dia, se você for ver, né, com a sua equipe. E aí o que ocorre? Ou você é dispensado para sua casa, que é o tipo A, aquela classificação A, ou você, não, olha, mantenha essa observação, você teria que ir para a UPA. De início nós mantivemos a UPA, certo? Como um atendimento inicial. E lá você poderá ser hidratado de uma forma venosa, coleta de mais alguns exames, depois você pode ser dispensado ou internado. Tá? A partir do momento que nós observamos que o número de casos de procura desses sinais e sintomas de dengue começaram a ficar muito mais frequentes, então nós estávamos atendendo 200, 300 pessoas por dia, tá? Mas com sintomas aquelas não ligadas a tanto a dengue, de repente passou a ter dias de 400 atendimentos aí com suspeitas, às vezes, a maioria de suspeitas de dengue, que nós pensamos, opa, vamos conversar com o senhor prefeito, conversar com o pessoal da diretoria toda da Secretaria da Saúde, vamos reativar a nossa unidade de hidratação. Então hoje nós, a partir de ontem, né, iniciamos a nossa unidade de hidratação, que é lá na Unidade Básica de Saúde de Vila Formosa, um atendimento que vai começar, que ele está priorizado para as 17 às 22 horas, certo? Onde também lá você vai, são feitos os exames, você pode ser hidratado de uma forma endovenosa, se for necessário internação, tá? Ou você vai retornar para casa com uma indicação de procurar a unidade de saúde no outro dia, certo? Esse que é o mais importante. Agora, o que é fundamental, eu tenho sinais e sintomas que surgiram dengue, vamos atrás, para não chegar numa desidratação, certo? E nessa unidade de hidratação, a ideia é desafogar aquele atendimento de suspeitas de dengue que estão chegando até a UPA. Então, nós vamos ter atendimento diário lá na UPA? Vamos, tudo bem. Só que quando eu chegar em torno de umas 17 horas, umas 15 horas, nós vamos começar a fazer triagem desses pacientes. E esses pacientes serão triados, né, das 17 15, 16, 17, até 19 horas, para quê? Olha, é um caso que precisa para uma unidade de hidratação. Nós vamos encaminhá-lo para a unidade de hidratação, certo? Para que ele seja atendido de uma forma mais assim, cuidadosa e desafogue o atendimento de uma unidade de pronto atendimento, que não é só para atender dengue, né? É para fazer o atendimento de outras situações. Doutor Miguel, e pastor, a gente tem ouvido bastante, né, pastor, se falar da questão da vacina, né, da dengue. A gente sabe que alguns municípios foram contemplados com a vacina da dengue. Teve aí uma campanha priorizando algumas faixas de idade
E a gente sabe que há um interesse de todos os municípios de receber essa vacina. Inclusive, eu tenho certeza que aqui em Tupã não será diferente. É um trabalho político também nesse sentido, de buscar, né, viabilizar essa vacina também para a nossa cidade, né, pastor? Buscar, tentar, junto à esfera estadual, federal, enfim, quem sabe no futuro próximo nós também sermos atendidos com a quantidade de vacinas aqui para a cidade. Com certeza, né? Essas doenças que agora a gente vê que vai piorando, vai se agravando, né, começa a realmente despertar algo que vai proteger mais a população. Então, acho que a vacina realmente é algo que poderia realmente vir agora para, né, trazer uma proteção maior para a nossa população. A vacina está chegando, mas ainda não está abrangendo de uma forma, né, satisfatória, é uma faixa etária de idade, está chegando devagar, mas realmente eu acredito que nos próximos, né, porque a dengue também ela tem aquele tempo dela, né, então, mas nos próximos anos aí eu acredito que essa vacina ela vai estar em todo o Brasil, porque é importante, tem trabalho político, né, tem um trabalho da questão da saúde, então eu tenho certeza que logo, logo nosso município estará sendo atendido também com a vacina, e enquanto ela não chega, nós temos que fazer esse trabalho aí, que na verdade nunca pode acabar, porque não é só a dengue, como nós acabamos de falar aí, né? Tem outras patologias que precisa ser feito um mutirão de limpeza, mas a dengue é uma delas, né, que contribui o mutirão de limpeza, mas vai chegar uma hora que realmente a vacina vai ter que, como a vacina da gripe, como a vacina de outras, né, patologias, eu acho que a vacina da dengue aí vai inserir o calendário, né, porque realmente a gente está percebendo que hoje é preciso a vacina. Perfeito. Doutor Miguel, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da vacina. A gente sabe que, como eu disse, os municípios realmente estão na expectativa, a gente sabe que isso vai demorar um tempo ainda para que todo o país seja contemplado, mas eu acho que no futuro próximo, se Deus quiser, vai ajudar em muito no enfrentamento da dengue no país. Sim, eu acho que, mais uma vez, pensando no que o pastor falou, a maior vacina até agora é o mutirão, é a população se conscientizar, porque o vetor, como eu falando para você, o vírus, ele se divide em 4 subtipos, certo? A vacina hoje, ela vacina por tipo 1. Que é aquela mais branda, né? A qual, mais se tranquila. nós tivermos o tipo 1 hoje, nós já estamos vacinados. Certo? Nós estamos vacinados. Quem já teve tipo 1, já tem a sua imunidade. O problema todo é que é o seguinte, quando você tem a tipo 1 e você não teve a tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, ou não teve a vacina 2, 3 e 4, quando o vírus tipo 2, ou tipo 3, ou tipo 4 vem até você, em vez de você produzir uma imunidade contra ele, você faz o seguinte, você traz ele para dentro de você. Certo? Quer dizer, você aumenta a possibilidade de você ter mais dengue pelos esses subtipos. Então, por isso que a vacina hoje, ela está ainda sendo melhorada no sentido de você captar qual é a substância que ela é igual para os 4 subtipos. Hoje tem uma substância chamada NS48. Essa substância, se ela for igual para o tipo 1, 2, 3 e 4, perfeito. Você faz uma vacina que possa captar cada um das pessoas, tomá-la. Então, se eu me pegar a 4, a 3, a 2 ou a 1, eu vou me proteger. Certo? Mas ainda hoje, é por isso que o próprio Estado, ele percebeu que vai chegar, a vacina está chegando, vamos administrar essa vacina, mas o que houve? Como é tipo 1 hoje, a maior sorotipo do vírus, a população praticamente já está vacinada para o tipo 1. Então agora é fazer o quê? O que será que vai ser o ano que vem? O que será que vai ser o outro ano? Aprimorar essa vacina. Aprimorar essa vacina. Então é captar uma substância que seja semelhante aos 4 subtipos e fazer uma vacina para isso. Então, assim, a gente tem uma esperança que essa vacina nos próximos 3 anos seja feita. Certo? Essa completa, vamos dizer assim. Aí a população poderá tomar com mais tranquilidade. Por isso que o mutirão maior, o trabalho casa a casa,
nebulização é a melhor vacina que existe, gente. É a melhor vacina. Importante essa definição do Dr. Miguel, já na reta final do programa, porque, como ele disse, acreditamos que daqui 3 anos aí tenhamos uma vacina completa, né, para poder realmente oferecer uma proteção para esses 4 tipos de dengue, mas até lá, né, a gente sabe que a maior vacina, como disse, eu gostei da definição do Dr. Miguel, a maior vacina é o mutirão, é a conscientização da população. Então, hoje, nesse programa, a gente fez questão de trazer aqui 2 frentes, que foi o trabalho de mutirão de limpeza, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, setor de zoonoses, saúde, infraestrutura, enfim, todos que estiverem engajados, né, para poder dar esse suporte. E aqui, a ponta da lança, que é a saúde, né, porque tudo isso culmina na questão da saúde. Né, então, a gente sabe que, para isso, o Tupã tem que estar muito bem preparada com a sua estrutura de saúde, os investimentos que são feitos periodicamente, é um trabalho muito importante do prefeito Caio nesse sentido, né, também do Dr. Miguel nesse sentido, a dedicação, o comprometimento, e quando eu falo de buscar também ajuda, está aqui o pastor Eliezer, que também é um grande defensor e tem buscado recursos também junto à esfera estadual, federal, a Câmara Municipal é muito ativa nesse sentido de buscar recursos, então a gente sabe que é um efeito cadeia, né? Todo mundo tem que se emanar, se ajudar, né? É um quebra-cabeça. Todo mundo tem que ter a sua parcela de contribuição para que realmente a nossa população possa enfrentar esse período delicado, ainda mais agora esse período de chuvas, que aí se agrava ainda mais, como disse o Dr. Miguel, chuvas e calor, né, extremo, isso aí é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então fica aqui nosso pedido para que você se conscientize. Gente, descartar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água. É aquilo que a gente ouviu desde criança, né? Sim. Eu lembro de pequenininho, jogar fora pneu, sabe, vasos com flores, colocar areia, nada de recipiente, garrafa de boca para baixo, enfim, latinha, garrafinha, qualquer coisa que possa acumular água. Isso aí é lição básica, né? Que a gente, desde pequeno, tem ouvido na escola e a coisa continua. Você vê que os anos se passaram e a lição é a mesma, né? E a coisa tem piorado porque agora tem variantes, mais tipos de dengue, não somente aqui tipo 1, já estamos no estágio 4, né, com muito mais agressiva, né, esse estágio 4, então fica aqui a lição. Desde pequeno, você sabe disso e tem que passar isso para os seus filhos também, para a família, para os vizinhos, para realmente nos unirmos contra esse mosquitinho que faz um estrago tremendo, né? E então a gente tem que se unir. Pastor, é importante a participação do Dr. Miguel. Eu acho que a gente tentou, dentro desse programa, fazer um balanço do mutirão de limpeza e principalmente o trabalho importante que a Secretaria de Saúde tem feito aqui em Tupã. Quero agradecer ao Dr. Miguel, né, por atender aí, parar um pouquinho a sua agenda. Que é atribulada, né? Essa corrida. Sabe como é que é, quantas coisas não acontecem aí no município, mas por entender também a importância dessa nossa agenda aqui, para passar essa informação para a nossa população. E parabenizar o Dr. Miguel pelo trabalho com toda a sua equipe. A gente sabe que saúde não é só o problema da dengue, é muito mais do que isso, é muito mais complexo. A gente que tem acompanhado, a gente sabe que não é fácil, mas na medida do possível, realmente a saúde na nossa cidade tem funcionado. Às vezes a gente vê algumas críticas, mas são pessoas que não conhecem a realidade, não sabe às vezes como funciona, né, na prática e não conhece como é lá fora. Essa semana eu estive em Araçatuba, meu sogro teve pneumonia e a gente vê o atendimento, né, de uma cidade de nível maior, né, Araçatuba é bem maior que Tupã, e quando você precisa da saúde ali, você vê realmente a diferença, né, a diferença da nossa cidade, porque ali não tem jeito, as pessoas ficam realmente nos corredores, numa maca, esperando um leito, até no próprio pronto-socorro tem que ficar numa maca, esperando desocupar um leito ali para colocar a pessoa numa cama, para esperar, para ver se tem vaga lá no hospital para internar. Então a gente vê que a situação é muito mais difícil lá fora. Então quando a gente conhece lá fora, a gente sabe que o nosso município tem sim as suas dificuldades, mas a gente consegue, né, na medida do possível, está atendendo aí as demandas, né, das enfermidades da nossa população. Nosso pronto-socorro da Santa Casa já praticamente ficando pronto, né, 2 vezes maior do que era o tamanho para atender
Agora nós temos a Santa Casa Unidade 2, todos os postos de saúde esparramados pela cidade, enfim. Então, parabéns, doutor Miguel, vamos continuar trabalhando, fazendo políticas públicas para atender cada vez a nossa população. E obrigado mais uma vez, leva aí os nossos parabéns para toda a sua equipe lá, da Secretaria de Saúde, e o que nós esperamos é que estejamos cada vez mais estruturados para atender a nossa população na questão da saúde, tanto desde as crianças até os mais avançados em idade. Obrigado, doutor Miguel. Perfeito, pastor Eliezer. Doutor Miguel, mais uma vez o nosso muito obrigado por ter estado aqui conosco nesse programa, orientando, explicando, não só os efeitos que o mutirão de limpeza vai auxiliar no trabalho da Secretaria de Saúde, mas também um pouco aí sobre um raio-x sobre a situação atual da cidade na questão da dengue, algumas orientações e com certeza, como eu disse há pouco, vamos torcer para que todos nós juntos possamos enfrentar esse momento aí, que é a questão da dengue e ao lado, paralelamente, a questão também nós falamos aqui da leishmaniose, a questão aqui das zoonoses como escorpiões, bichos, animais peçonhentos. Então, são várias questões, mas todas elas culminam na participação da população, no comprometimento da população nessas ações da Secretaria, da Prefeitura, com o apoio da Câmara Municipal. Fique à vontade. Eu acho que eu só tenho a agradecer em nome do pastor Eliezer, todos os nossos vereadores, porque eu acho que a percepção que os senhores têm em relação à Secretaria da Saúde, graças a Deus, eu acho que é importante nessa parceria toda. O senhor, principalmente, quando a gente conversa, a gente percebe que tem a ciência do que realmente é esse trabalho de prevenção, e que foi fundamental tudo isso, e os trabalhos curativos da Secretaria. A população, às vezes, não entende o que é prevenção e o que é curativo, o que é internação, o que é uma vaga de internação, como o pastor falou. Quanto maior a cidade, maior a dificuldade. E interessante, a gente pensa, estou num centro de uma cidade onde eu tenho uma faculdade de medicina lá dentro, 2 agora, lá trabalhando em cima, e não é. Na realidade, às vezes dificulta até mais, certo? Política de medicamentos também não é fácil, A política de medicamentos hoje, ela entra num sistema de uma nova sistema de licitação, onde que se você não entrar dentro dessa licitação, você não tem os medicamentos na sua mão, e vai faltar mesmo, no sentido de que se você não comprar, população que precisa, você tem que se engajar dentro daquele processo de licitação todo, pois que tudo isso já foi feito de uma forma de prevenção dentro da gestão do CAI agora, principalmente agora no começo do ano. Então a gente agradece muito aí essa oportunidade de a gente vir. Dengue hoje faz parte de um hall de discussão, no mundo inteiro. Porém, ainda qual é o mundo inteiro? Brasil, Índia, Paquistão, a América do Sul. Por que não se teve uma solução para a vacina de dengue até hoje? Porque é uma coisa que nos Estados Unidos e na Europa não acontece, certo? E os grandes laboratórios hoje, só tem um laboratório muito famoso aí que está começando a pesquisar essa substância, que percebeu que já vai chegar na Suécia, vai chegar na Europa, vai chegar nos Estados Unidos, e aí? Hoje, para você entrar no Caribe, você precisa de ter um atestado do Brasil de febre amarela. Daqui a um tempo vamos falar assim, você já teve dengue ou não teve dengue? Você vai entrar ou não vai entrar aqui. Então a gente agradece esse momento, agradece a população por entender isso e muito obrigado aí pela nossa parceria junto à TV Câmara aqui. Obrigado, doutor Miguel. Bom, pastor, chegamos ao final de mais um programa importante. Esse programa, como orientação, utilidade pública, acima de tudo, é uma das funções da TV Câmara, levar informação e também utilidade pública a todos que estão nos acompanhando. E obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Glaucio, aí pela nos ajudar aqui nessa entrevista, levar informação para a nossa população. Esse é o objetivo da TV Câmara, levar aqui, tem uma equipe, tem equipamentos, temos o Claudemir ali, o pessoal da edição. Então, a TV Câmara é essa estrutura para levar informação para a nossa população do que está acontecendo e que a nossa população possa
é sempre procurar a informação, procurar realmente fazer a sua parte, cuidar do seu quintal, cuidar da saúde da sua família, para que nós possamos ter uma cidade mais tranquila, mais controlada nas questões aí das doenças, e cada um vai fazendo o seu trabalho. Nós estamos aqui como vereador, no Poder Legislativo, sempre trabalhando junto com o Poder Executivo, e eu acho que é um trabalho, às mãos dadas, que nós vamos conseguir realmente ter uma cidade mais tranquila. Os problemas nunca vão acabar, porque os problemas fazem parte da vida, mas quando a gente está unido, eu acredito que eles ficam mais amenos, ficam mais controlados, e a gente consegue atravessar os momentos difíceis e a gente vence junto, né? Como diz aquela frase, juntos somos mais fortes. É isso que nós precisamos. Obrigado a todos. Obrigado, vereador pastor Eliezer de Carvalho. Chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, com a presença do segundo secretário da mesa diretora, vereador pastor Eliezer de Carvalho. No segundo bloco, Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário de Saúde. E no primeiro bloco, nós recebemos aqui o secretário de Meio Ambiente, Israel Veloso, falando em especial do mutirão de limpeza. Na verdade, o mutirão de limpeza e questão de saúde atrelados, né? Não tem como falar uma coisa sem a outra. E claro, espero que você tenha aproveitado esse programa e que se conscientize quanto ao combate à dengue, né? Faça parte aí dessa luta, dessa guerra, dessa batalha, e com certeza faça a diferença na sua casa, no seu quintal, né? Avise o vizinho, cobre do vizinho e, claro, se precisar, conte sempre com o trabalho da Prefeitura Municipal e com o apoio da Câmara Municipal. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.